Vamos falar sobre choro. Isso mesmo, choro do bebezinho, choro do recém-nascido, o que isso significa e por que vamos falar sobre isso, né? Não é normal, não é comum o bebezinho chorar. É muito comum, é muito normal, mas eu sinto aqui com a minha prática, convivendo com as famílias, que os pais não estão preparados para o choro do bebê. E por isso eu incluí um módulo inteiro sobre choro aqui nesse curso, para a gente pensar um pouco mais, para a gente estar aberto a refletir e a entender o comportamento de um bebezinho, principalmente nos primeiros 3 meses de vida, em que eles choram bastante. E por que eles choram? De novo, eu queria trazer para vocês o conceito da tribo, né? Antigamente as famílias eram grandes, as crianças já conviviam com bebezinhos porque tinha um irmãozinho ali de 7, 8 anos e ele tinha um irmãozinho recém-nascido. E aí quando essas crianças iam ter filhos, havia vários primos, né? Então, tinha uma prima que já tinha um bebezinho, tinha outro bebezinho ali na mesma faixa etária. Então, quando os pais, né, quando essas crianças se tornavam pais, eles tinham uma noção muito grande de como era um bebezinho. Principalmente essa noção de que os bebezinhos choram e choram muito. Então, era natural, era normal um bebezinho chorar. Mas hoje não, hoje na primeira semana de vida, os pais já estão desesperados porque é um bebezinho que chora e eles não conseguem lidar com esse choro, né? E como assim? O que fazer? Como faz para esse bebê parar de chorar? E às vezes o que eu falo para eles é assim, a gente não vai fazer o bebê parar de chorar. Ele não precisa parar de chorar. A gente precisa aos pouquinhos acolher este bebê e ajudá-lo a se comunicar de outras formas. Leva um tempo para esses recém-pais, principalmente os pais de primeira viagem, compreenderem o que cada choro significa e leva mais tempo ainda para esse nosso bebezinho aprender a se comunicar de uma forma que não seja o choro. Então a gente precisa dar tempo para os pais e dar tempo para o bebê aprender a se comunicar. Então eu vou começar, na verdade, falando do primeiro choro. Esse é o único choro que todo mundo quer ouvir. É o choro do recém-nascido na sala de parto, o choro do nascimento. Por que eles choram quando eles nascem? Na verdade, porque a transição é uma experiência muito traumática para o bebê. Nascer é difícil para o bebê, tá? Então ele passa daquele ambiente intrauterino que era escuro, que era quentinho, que ele estava protegido pela mãe, ouvindo os sons do corpo da mãe e recebendo todos os nutrientes ali pelo cordão umbilical. Ele não precisava respirar, meu pulmão estava ali cheio de líquido, na verdade. Quando ele faz a passagem, né, uma transição, uma passagem, seja num parto cesáreo ou num parto vaginal, a primeira coisa que acontece é esse bebê precisa respirar. E aí quando ele respira, quando ele inspira pela primeira vez, esse ar que entra no pulmão vai expandir este pulmão, fazer com que esse líquido seja reabsorvido e que os alvéolos, né, as estruturas pulmonares, se encham de ar. E aí vai começar a haver a troca gasosa. Existe dor nesse processo, dor mesmo. Então, muitas vezes, esse primeiro choro é um choro de dor, né? É o choro desse pulmão se enchendo de ar. E esse choro é maravilhoso, porque esse choro mostra pra gente que esse bebezinho está bem, que esse bebê teve uma boa vitalidade ao nascer. Quando um bebezinho não chora ao nascimento, quando ele não respira na hora que ele sai da barriga da mãe, é um bebezinho que eu, como neonatologista, vou precisar tirar da mãe, levar ali para o meu bercinho e realizar manobras de reanimação para que esse bebezinho comece a respirar. E aí, muitas vezes, é o bebezinho que vai para a UTI, que não vai ficar com a mãe. E a maioria das mamães chegam na sala de parto sabendo disso, né? Sabendo que ao nascer o seu bebezinho vai chorar. Então, principalmente quando a gente tem uma situação de risco, como um nascimento prematuro, um parto que teve alguma complicação ou um parto indicado por alguma morbidade, quando esse bebezinho sai e ele chora, gera uma sensação de alívio em toda a equipe. E a gente chora junto, muitas vezes de emoção. A mãe chora de alegria ao ouvir seu próprio bebê chorar. E esse choro, então, é o melhor choro de todos. É um choro que nós queremos ouvir. Mas o que é que me chama a atenção? Muitas vezes a gente coloca o bebezinho lá no colo da mãe e ao posicioná-lo no colo da mãe, ele se aconchega, ele se entrega ali para a mãe e ele já se acalma e para de chorar. E quando a gente precisa levar esse bebezinho pro berço, seja porque a mãe não tem condições de fazer pele a pele, ou porque por alguma razão a gente precisa levar aquele bebezinho ali, ainda na primeira hora ele precisou de algum estímulo, de algum procedimento, o pai, o acompanhante da mãe já vai ali em direção ao berço e ele tenta acalmar o neném. E fala pro neném parar de chorar. E às vezes naquela hora a gente já quer que esse bebê continue chorando, né? Porque quanto mais ele chorar, mais ele vai conseguir reabsorver esse líquido do pulmão, melhor vai ser a troca gasosa dele, mais rapidamente esse bebê vai ter uma recuperação ali
pós-parto, né? Então, mas o que eu percebo é que já gera uma ansiedade. Ali na sala de parto, os pais já começam a ficar ansiosos em tentar acalmar o choro, fazer o bebezinho parar de chorar. E aí eu já falo pra eles, não, olha, tá tudo bem, deixa ele chorar. Nesse momento é bom ele chorar. E ele tá se expressando, ele tá se comunicando. Então, nem todas as vezes que o bebezinho chorar, o que a gente tem que fazer é incentivá-lo a parar de chorar. Muitas vezes a gente vai acolher, então você pode falar com ele, a gente pode pôr no seu colo, a gente pode pôr no colo da mãe, mas não necessariamente ele precisa parar de chorar.